Vou falar sobre as neoplasias ovarianas. Dentre essas neoplasias, que são diversas, a gente focou em 5. E eu vou começar falando sobre o tumor seroso borderline. Eu peguei o Robbins e Cotran, um livro de patologia, é a 10ª edição. E usei o Bogliolo também, que é um livro de patologia, a 8ª edição. Eu vou ler um pouco sobre a descrição geral de tumores ovarianos, que o Robbins traz. Existem vários tipos de tumores ovarianos. Cerca de 80% são benignos e ocorrem principalmente em mulheres jovens entre 20 e 45 anos. Os chamados tumores limítrofes, ou tumores de malignidade indeterminada, ocorrem em idade um pouco mais avançadas. Os tumores malignos são mais comuns em mulheres entre 45 anos e 65 anos. O câncer de ovário é responsável por 3% de todos os cânceres entre mulheres e é a 5ª causa mais comum de morte por câncer em mulheres nos Estados Unidos. Como a maioria dos cânceres de ovário é diagnosticada quando eles já estão espalhados para além do ovário e da tuba uterina, eles são responsáveis por um número desproporcional de mortes por câncer do sistema genital feminino. Aqui também tem todo um aparato geral dos tumores ovarianos, mas como eu vou revisar sobre o tumor seroso, eu vou partir logo para os aspectos clínicos, que podem ser assintomáticos, sendo frequentemente descobertos incidentalmente. A pessoa vai para uma consulta de rotina, ou vai fazer exames de rotina e acaba descobrindo, ou vai por outra queixa, acaba descobrindo por causa de outra questão. Os sintomas, quando manifestados, eles se apresentam como uma dor abdominal, uma distensão, desconforto pélvico e alterações menstruais. Afeta principalmente mulheres em idade reprodutiva, mas também pode afetar mulheres em qualquer faixa etária. Macroscopicamente, a gente vai observar que ele tem essa característica de tamanho variável. Pode ter pequenos nódulos ou pode apresentar-se como grandes massas. Ele também pode se apresentar como multiloculado, apresenta várias cavidades císticas, superfície externa com projeções papilares, conteúdo cístico claro ou amarelado, paredes finas ou espessas com projeções papilares na superfície interna. Já na microscopia, ele vai se apresentar com células epiteliais com atipias nucleares e citoplasmáticas, estruturas papilares complexas e ramificadas, estratificação celular em múltiplas camadas, ausência de estroma, de invasão estromal, presença de corpos pissamomatosos, que são calcificações laminares. Aqui as papilas, também com as atipias nucleares. Essa ausência de invasão estromal é bem característico desse tipo de tumor. Já no tumor mucinoso, no tumor mucinoso, borderline, ele se difere do seroso, justamente porque a superfície do ovário raramente vai ser envolvida. Os aspectos clínicos também se assemelham com os aspectos do tumor seroso, são geralmente assintomáticos, podem ser descobertos incidentalmente, afeta predominantemente mulheres em idade média ou idosas, diferente do seroso, que acomete mais mulheres em idade reprodutiva. Na macroscopia, ele pode se apresentar com tamanho variável, desde pequenos cistos até grandes massas, com conteúdo mucinoso, viscoso, paredes finas e translúcidas, uma superfície lisa ou com projeções papilares. Aqui, ele é multiloculado, ele tem esse conteúdo viscoso, mucinoso, viscoso, no macro. No micro, a gente vai observar esse epitélio mucinoso com células cuboidais ou cilíndricas, produção abundante de mucina extracelular, ausência de invasão estromal na microscopia do mucinoso, cistos mucinosos com células epiteliais que revestem as paredes. E partindo para o teratoma maduro, aqui tem uma breve descrição do que são os teratomas maduros benignos. A maioria dos teratomas benignos é cística, essa é uma grande característica, e referida como cistos dermoides, porque quase sempre são revestidos por estruturas semelhantes às da pele. Os teratomas císticos são geralmente encontrados em mulheres jovens, e eles podem ser descobertos acidentalmente, mas estão ocasionalmente associados a síndromes paraneoplásicas clinicamente importantes, como a encefalite límbica inflamatória, que pode regredir após a remoção do tumor.
Aqui também, o teratoma benigno é bilateral em 10 a 15% dos casos. Caracteristicamente consiste em um cisto unilocular, contendo cabelo e material sebáceo. Nos aspectos clínicos, geralmente também são assintomáticos, mas podem causar desconforto abdominal se crescerem o suficiente ou se torcerem. Podem ser descobertos também incidentalmente durante exames médicos de rotina. Afetam mulheres em várias faixas etárias, mas são mais comuns em mulheres jovens e em idade reprodutiva. Na macroscopia, ele vai se apresentar com um tamanho variável, como na imagem, desde pequenos até grandes cistos, com conteúdo heterogêneo, muitas vezes contendo cabelo, dentes, tecido adiposo e outros tecidos ectodérmicos e mesodérmicos. As paredes elas podem ser grossas e resistentes no macro. Já no micro, ele vai apresentar-se com diferentes tipos de tecido, incluindo epitélio escamoso, tecido adiposo, cartilagem, glândulas sebáceas e outros tecidos derivados de diferentes camadas germinativas. Ele vai apresentar-se com estruturas maduras e bem diferenciadas de diferentes órgãos e tecidos, a ausência de características malignas, como invasão e mitoses atípicas. Isso foi um breve resumo do que é o teratoma maduro. E agora eu vou falar sobre as células transicionais, ou tumores de células de transição, também chamado de Brenner. Na descrição do Rubens, os tumores de células de transição contêm células epiteliais neoplásicas semelhantes ao urotélio e geralmente benignas. Compreende cerca de 10% dos tumores epiteliais do ovário e também são referidos como tumores de Brenner. Carcinomas de células de transição comuns também ocorrem no ovário. Na descrição sobre a morfologia, os tumores de Brenner podem ser sólidos ou císticos, geralmente são unilaterais, aproximadamente 90%, e variam em tamanho desde pequenas lesões, menores que 1 cm de diâmetro, até tumores massivos de até 20 a 30 cm de diâmetro. O estroma fibroso, semelhante ao do ovário normal, é marcado por ninhos agudamente demarcados de células epiteliais que se assemelham ao epitélio do trato urinário, por isso que são chamados de células transicionais, ou tumores de células de transição. Muitas vezes com glândulas mucinosas em seu centro. Raramente o estroma é composto de fibroblastos de aspecto roliço, semelhantes às células da teca. Tais neoplasias podem ter atividade hormonal, e a maioria dos tumores de Brenner é benigna, mas contrapartes limítrofes e malignas foram relatadas. Tumores com ninhos benignos de Brenner, mesclados a células tumorais malignas, são chamados tumores malignos de Brenner, enquanto tumores com mais de 50% de epitélio do tipo transicional maligno são considerados carcinomas de células de transição do ovário. As células transicionais, também conhecidas como os tumores de Brenner, são um tipo raro de tumor ovariano. Nos aspectos clínicos, geralmente eles são assintomáticos, mas também podem causar dor abdominal, aumento do abdômen ou desconforto pélvico, podem ser descobertos incidentalmente, afetam predominantemente mulheres em idade média ou idosas, bem semelhante à neoplasia anterior. Na macroscopia, ele vai se apresentar com um tamanho variável, desde pequenos nódulos até grandes massas, com superfície externa lisa. Pode também apresentar áreas sólidas ou císticas. Aqui temos a macro e a micro. O micro, eles são caracterizados por aglomerados de células epiteliais com núcleos bem pequenos, os núcleos são mais pequenos, e uniformes, sem atipias. Padrão mais sólido, com áreas de estroma fibroso entre as células epiteliais. Presença de células epiteliais em ninhos sólidos, acinários ou trabeculares. Esses tumores são geralmente benignos, mas também podem ser associados a outros tumores malignos. E o tratamento primário é a remoção cirúrgica do tumor. Assim como em todos os que eu falei até agora, também é baseado em tratamento primário a cirurgia. E a quinta neoplasia que a gente focou para a V2 é a neoplasia de germinoma, que eu falei um pouco sobre o que é, como é considerada a partir da descrição do Rubens. O digerminoma é a contraparte ovariana do seminoma testicular. O digerminoma é responsável por cerca de 2% dos cânceres de ovário e cerca de 50% dos tumores malignos. Eles podem ocorrer na infância, mas 75% ocorrem na segunda e terceira décadas de vida.
Alguns ocorrem em pacientes com disgenesia gonadal, que é essa disfunção lá no desenvolvimento das gônadas no período embrionário, incluindo o pseudohermafroditismo. A maior parte destes tumores não tem função endócrina. Alguns produzem níveis elevados de gonadotrofina coriônica, um achado que se correlaciona com a presença de células gigantes do sincício trofoblástico, assim como o seminoma. O digerminoma expressa marcadores de células-tronco, como o OCT3, o OCT4 e o NA-NOG, fatores de transcrição implicados na manutenção de pluripotência. Eles também expressam a tirosina quinase receptora KIT, e aproximadamente um terço apresenta mutações ativadoras no gene KIT. Essas proteínas representam marcadores diagnósticos úteis e o KIT mutado, constitutivamente ativo, também representa um potencial alvo terapêutico. Nos aspectos clínicos do digerminoma, ele também vai se apresentar como assintomático, mas diferente dos demais, ele vai só se apresentar como assintomático em estágios iniciais. Já em estágios avançados, ele pode causar dor abdominal, aumento do abdômen ou sintomas relacionados à compressão de órgãos adjacentes. Afeta mulheres jovens, geralmente entre 10 e 30 anos. Podem estar associados a níveis elevados de marcadores, como o LDH, desidrogenase lática e o beta-HCG, gonadotrofina coriônica humana. Na macroscopia, ele vai se apresentar geralmente como um tumor unilateral, vai afetar apenas um dos ovários, mas ele também pode ser bilateral em alguns casos. Ele também vai ter um tamanho variável, desde pequenos nódulos até grandes massas, uma superfície lisa e sólida, com áreas de necrose e de hemorragia. Na microscopia, o digerminoma, ele vai ser composto por células bem grandes e diferenciadas, com núcleos grandes e vesiculares. A abundância de linfócitos infiltrantes nessa microscopia, no estudo histopatológico, também pode exibir áreas de diferenciação em células germinativas com estruturas semelhantes a folículos primordiais. E para finalizar, o digerminoma é um tumor altamente sensível à quimioterapia e o tratamento padrão envolve uma combinação de cirurgia e quimioterapia. O prognóstico é geralmente excelente, especialmente quando diagnosticado precocemente e tratado adequadamente. Isso sobre o prognóstico, assim como nas outras neoplasias que foram citadas, o prognóstico geralmente será bom se diagnosticado precocemente e se tratado adequadamente.